a Deus. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estou muito feliz nessa noite por essa oportunidade única que o Senhor nos dá, mais uma vez, de nós estarmos adorando ao Senhor e eu aqui ocupando a tribuna, diante de tantos homens e mulheres de Deus. Eu fui agraciada por Deus nessa noite para trazer uma palavra de Deus ao coração dos irmãos. Eu estou muito feliz, assim como a Clédia disse, de poder rever pessoas tão queridas, né, como a Clédia, que são pessoas que, de vez em quando, a gente se pega assim nas lembranças, lembrando de tudo que a gente já fez junto para o Senhor. E é gratificante de rever aqui o meu mestre, né, o pastor Jean, um grande mestre. Eu sempre o admirei muito, eu queria muito pregar como ele. Um dia, quem sabe, eu ainda chego lá. Né, o meu pastor Carlinhos, que eu quero agradecer pela honra, pelo privilégio, pastor, de mais uma vez estar aqui. E eu quero dizer algo para vocês dois. Vocês foram os pastores mais amorosos que eu já tive. E eu sinto falta de vocês. O que eu quero dizer para você que está aqui nessa noite é que você valorize o pastor que você tem. Porque Deus, às vezes, Ele tem os seus propósitos, Ele leva a gente para outros lugares. E, às vezes, só vem na lembrança da gente o quanto você já foi amado, quanto você já foi cuidado. E eu nunca vou me esquecer de você. Eu sempre falo com a Rebeca, isso lá em casa, pastor Carlinho, né, Rebeca? Pastor Carlinho é um pastor amoroso. O pastor Jean, então, nem se fala, aquele pastor que nunca tinha boca para nada, né? Que as pessoas faltavam bater nele. Um amor. E hoje eu sinto falta disso, sabe? Desse amor. Desse pastor que cheira a ovelha, que você pode se aproximar sem medo, sem receio. Mas, enfim, são outros tempos, mas eu quero dizer para vocês que estão aqui, valorize o pastor de vocês. Ame o pastor de vocês. Ligue para ele para dizer que você o ama, manda uma mensagem. Pastor, eu te amo, o senhor é muito importante para mim, o senhor faz parte da minha vida, da minha história. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Vocês vão sempre me acompanhar nas minhas melhores lembranças, viu? Nas minhas melhores lembranças. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu convido você para abrir comigo a Bíblia no livro de Lucas, que é onde eu vou usar nessa noite. É a história que eu vou usar como pano de fundo para a mensagem que eu vou trazer. Lucas capítulo 17, eu vou ler a partir do verso 11. O tema de vocês está em Hebreus 11, né, que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas eu vou usar como pano de fundo para a gente falar de fé, o livro de Lucas, capítulo 17, o versículo 11 a seguir. Todos acharam aí Lucas? Amém? Diz assim, Lucas capítulo 17, a partir do verso 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. A fé é o firme fundamento. Fé, de forma simples, é a confiança absoluta em alguém ou em algo. Nesse versículo do escritor aos Hebreus, que diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, aqui a expressão firme fundamento traduz um termo grego que significa literalmente servir de apoio, servir de escora ou sustentar, aquilo que dá sustentação. A fé é o alicerce, a fé é o sustento, a fé é a segurança das coisas que se esperam à luz das promessas de Deus reveladas em sua palavra para nós.
aquele que não tem fé, ele nunca poderá experimentar ou viver coisas grandes e impossíveis em Deus. E a Bíblia ela é muito simples, o Evangelho de Deus ele é simples, porque ele nos dá a receita para ter fé. É uma coisa muito simples. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, se eu leio muito a Bíblia, eu tenho muita fé. Se eu leio pouco a Bíblia, eu tenho pouca fé. E se eu não leio a Bíblia, eu não consigo ouvir Deus, então eu não tenho fé. Isso é muito simples. E como eu já disse para vocês, eu vou usar como pano de fundo aqui hoje para falarmos de fé, essa mensagem do escritor, do médico Lucas, no capítulo 17, os 10 leprosos. Mas por quê? Porque eles já estavam condenados pela enfermidade, abandonados pela família, porque eles tiveram que deixar os seus entes queridos. Para eles não restava mais nada, não tinha esperança aos nossos olhos. Eles esperavam apenas a morte chegar. Mas eles ouviram falar de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E de uma certa forma, eles ouviram falar de Jesus. E quando eles ouviram falar de Jesus, a esperança nasceu neles. E foi essa esperança que os fizeram colocar a sua fé em ação. E a mensagem dessa noite para você traz como tema: coloque a sua fé em ação. Eu creio que você hoje já chegou aqui nesse último dia de campanha, já com a sua fé alimentada em Deus. Porque muitos homens de Deus, mulheres, passaram por aqui e trouxeram algo da parte de Deus para vocês. Então se alguém chegou aqui sem fé, já tem alguma coisa de fé. Se alguém chegou aqui com pouca fé, eu acredito que nesse último dia já está com a sua fé mais alimentada, mais fortificada em Deus. E hoje eu te convido, eu sou voz de Deus nessa noite para dizer para você, essa fé que você recebeu, coloque ela em ação. A fé é tão importante, mas tão importante, que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, ele vai colocar uma condição para nós agradarmos a Deus. Ele diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pois importa que aquele que dele se aproxima, creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso é a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Preste atenção. Porque importa que aquele que se aproxima, e para se aproximar, você tem que se movimentar. Porque ele recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, tem que se aproximar e tem que buscar. Não tem como essas duas coisas estarem separadas. Não há como separar essas duas coisas. Existem muitos cristãos que se escondem atrás da expressão, aquela famosa expressão: eu vou esperar em Deus. E não faz nada. E fica parado. E esperar na Bíblia não é sinônimo de ficar parado. Esperar na Bíblia é se movimentar. Você vê quer ver só, na Bíblia, esperar é se movimentar. Isaías capítulo 40, versículo 30, que é um versículo muito conhecido, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas por que Deus renova as forças de quem está esperando? Porque se fosse para ficar parado, não precisava de força renovada.
Então significa que quando nós estamos esperando em Deus, mas nós estamos nos movimentando, estamos em ação, estamos colocando a nossa fé em Deus em prática. Porque essas três coisas: subirão como águia, correrão e caminharão. Porque tem gente no nosso meio que tem um pouco mais de fé e que voa. O pastor Carlinho voa, né? O pastor Jean corre. E a Marta caminha. É assim, mas eu quero dizer algo para você que está aqui nessa noite. Deus respeita a velocidade de cada um. Não precisa você ficar frustrado. Eu queria voar igual o pastor Carlinhos, queria correr igual o pastor Jean, mas eu só consigo caminhar. Eu trago uma palavra de Deus para você nessa noite. Você está caminhando, isso é importante, continue caminhando. Não pare, porque Deus respeita a tua velocidade. Não importa se está correndo, se está voando, se está caminhando, você só não pode parar. Agora olha aqui para a história dos 10 leprosos. Hoje, a lepra, conhecida como hanseníase, nos nossos dias, ela tem cura. Mas, há 2000 anos atrás, era a pior doença da época. Não tinha cura. E quem escreveu isso aqui foi um médico que relatou isso, o Dr. Lucas. Ele escreveu com propriedade. Ele sabia realmente a condição do leproso. A palavra lepra, ela traz o mesmo significado de perda. Quem tinha lepra vivia perdendo. Perdia o direito de viver em sociedade por conta do contágio, do alto contágio. Ele era isolado da família, se afastava das pessoas que amava. A saúde ia se deteriorando dia após dia, de forma assustadora. Todos os dias, a pessoa ia perdendo um pedaço do seu corpo. E por fim, a dignidade. Úlceras vinham gradualmente em diferentes partes do corpo do leproso. O cabelo caía, as sobrancelhas desapareciam, as unhas amoleciam e caíam. Mais tarde os dedos começavam a cair também, ficavam apodrecidos os dedos das mãos, dos pés. A gengiva ia se derretendo e logo então também se contraindo, e os dentes caíam parte das orelhas. Eu estou falando isso aqui para você, não é para fazer drama não, mas para você entender nesse contexto aqui o que significava ser um leproso. Era alguém que não tinha nada, que não ganhava nada, só perdia. Porque lepra era perder. Até que um dia, Jesus, passando por Samaria, indo para Jerusalém, que era um caminho que era muito evitado por muitos, porque passar por Samaria era algo que muitos evitavam. E isso você sabe bem, que os judeus não se davam com os samaritanos. Era como se um torcedor do São Paulo colocasse uma camisa do São Paulo e entrasse no meio da torcida do Corinthians, né? É mais ou menos isso. Ia tomar um pau. Só que Jesus não estava nem aí. Jesus passou por lá. Porque quando Deus quer fazer alguma coisa, não importa o caminho, Ele vai chegar lá. E nós aprendemos algumas lições aqui nesse tema dos 10 leprosos. Versículo 11 diz assim: Jesus estava passando. Aí versículo 12 diz: saíram-lhe ao encontro. Quem veio ao encontro de quem? Foram os leprosos. Porque Jesus só estava passando. Em nenhum momento o texto diz que Jesus foi lá para curar os leprosos. O texto não diz isso. O texto diz que Jesus estava passando por lá.
A fé, você precisa entender algo, que a fé não te deixa perder oportunidades. Aquele que tem fé não perde oportunidades. Foram os leprosos que resolveram colocar a sua fé em ação e ir até Jesus. Tem gente que prefere ficar parado, esperando Jesus vir ao encontro. Mas tem gente que diz, eu não vou ficar parado aqui não. Eu não vou ficar aqui, eu vou sair daqui e eu vou até onde Jesus está. E é por isso que você que está aqui nessa segunda-feira vai receber algo da parte de Deus. Sabe por quê? Porque numa segunda-feira, um dia que você já trabalhou, que você está cansado, num dia chuvoso, que você poderia ter ficado na tua casa, você decidiu, eu vou aonde Jesus está. Eu vou colocar a minha fé em ação. Você poderia ter pensado, mas eu já participei todos os dias da campanha, eu já recebi algo de Deus. Mas a fé, ela te impulsionou nessa noite para vir mais um dia, porque você sabe que no dia de hoje ainda tem algo sobrenatural da parte de Deus para a tua vida. Diga assim comigo, se eu começar, Jesus vai terminar. Você precisa começar. Porque a fé é isso, a fé é ação, a fé é movimento. Se você começar, Jesus vai terminar. Olha isso, Jesus não foi lá por causa deles. Jesus não chegou lá e perguntou, aonde que fica uma colônia aqui que tem 10 leprosos que eu vim aqui para curar eles? Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus só estava passando. E eles saíram ao encontro. De alguma forma, eles ouviram falar que Jesus estava passando. E quando Jesus está passando em algum lugar, o que a gente faz quando Jesus está passando? A Clédia cantou aqui, o Todo-Poderoso está aqui. Ele já está passando aqui. E o que é que você fez enquanto ela cantava, enquanto ela profetizava isso através desse louvor? Porque quando Jesus está passando, nós não podemos perder a oportunidade de tocar em Jesus, de receber algo da parte de Jesus. Quando Jesus está passando, a gente sai e vai ao encontro dele. Alguém deve ter dito lá naquela colônia, porque eles ouviram, Jesus está passando, vamos lá. Aí alguém deve ter dito, mas você está sem dedo, como é que você vai atrás de Jesus? Ah, você está sem o dedo do pé. Você não está sem a orelha, cara, como é que você vai lá? Ah, eu vou mancando mesmo, mas você está sem o nariz já, não tem problema, eu vou sem cheirar nada, mas eu vou chegar até onde Jesus está. Cara, mas você está fedendo pra caramba, como é que você vai chegar perto de Jesus? Eu vou assim mesmo, porque eu sei que eu não vou precisar me aproximar, que de longe Ele pode liberar uma palavra para a minha vida e eu vou ser curado. O importante é eu chegar lá onde Jesus está. É a tua fé em ação e em movimento que vai produzir o seu milagre. Estava aqui uma colônia de leprosos. E alguém diz, Jesus está na cidade. Jesus está passando aí. Eu vou lá. Aí o outro diz, não, peraí, eu também vou então. Se você vai, eu também vou. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós precisamos estar perto de pessoas que nos movem, que nos motiva, que nos leva para mais perto de Jesus. Porque eles poderiam continuar no lugar onde havia morte, mas eles escolheram ir para onde Jesus estava, porque aonde Jesus está tem vida. E é perto de pessoas assim que você deve se aproximar. Aí eu aprendo algo mais aqui. A fé, ela não nos permite assumir a condição de vítima. A fé, ela te faz olhar para a possibilidade. E a possibilidade é se mover. É crer que apenas uma palavra de Deus pode mudar
tudo na tua vida. Um dia um chefe da sinagoga, ele chega até onde Jesus estava, um homem muito importante. E ele diz para Jesus assim: Jesus, o meu servo está doente lá em casa. Aí Jesus diz para ele assim: eu vou na sua casa. Olha só que honra, Jesus ia na casa dele. Ele disse assim: não, Jesus, não precisa você ir na minha casa, porque basta uma palavra do Senhor. Se o Senhor liberar uma palavra aqui, vai ser feito lá na minha casa. Você crê, você que está aqui, que basta uma palavra do Senhor nessa noite? Aquilo que Ele disser aqui vai ser liberado lá na tua casa, na vida do teu marido, na vida do teu filho, naquele problema que você deixou lá. Você crê que basta uma palavra do Senhor? É esse tipo de fé que nós precisamos ter. É esse tipo de fé que nós devemos colocar em ação para que Deus faça algo na nossa vida. 10 homens leprosos que pararam à distância, porque eles não podiam se aproximar. Eles pararam à distância, mas mesmo à distância, Jesus conseguiu enxergar os 10 leprosos. No movimento da fé, nós não podemos esconder a nossa real condição. Hoje, essa é uma geração dos filtros, né? Usa-se filtro para tudo. Tá certo. A gente vai postar derrota nas redes sociais, né? A gente tem que usar filtro. Quem tem um celular bom aí, tem um monte de... tem que usar filtro. Vai ter que a gente vai postar foto feio lá. Mas o que eu quero dizer é que com Jesus você não precisa colocar filtro. Com Jesus você pode mostrar a sua real condição. Porque Jesus te conhece, Jesus sabe quem você é. E hoje em dia é engraçado que você vê as pessoas, né, de um jeito na rede social, quando você encontra, né, você leva susto às vezes, né? Você olha lá, tá tudo coradinho, daí você chega ao vivo, parece da cor da parede aqui, ó, pálido, né, branco. Esses tempos eu até arrumei uma confusão com o fotógrafo lá da igreja, que eu falei para ele, ele tirou uma foto minha pregando, que eu estava com o braço levantado, parecia uma pelanca no meu braço aqui. Eu falei chamei ele para conversar. Eu falei para ele assim: olha aqui, você faz favor, quando você tirar a foto minha, você arruma lá no Photoshop, no negócio lá, no editor que você tem. Estou falando sério, eu chamei ele para conversar. Agora ele fica até meio assim, sabe? Tirando foto minha, depois o cu ele vem com a câmera assim, ele começa a mostrar para mim. Terrível ele. Porque é bacana o negócio do filtro, né? Mas se você está na busca pelo milagre, você tem que vir sem filtro diante de Deus. Você tem que vir do jeito que você está. Porque Deus, Ele não vai ficar impressionado com o tamanho do seu problema. Os leprosos, eles podiam dizer um para o outro antes de encontrar Jesus: ah, vamos passar uma maquiagem, né? Porque a gente está feio pra caramba, né? Vamos passar uma maquiagem? A gente está sem nariz, vamos cobrir, colocar um pano, colocar uma roupa, sei lá, vamos fazer alguma coisa. Passar um gel no cabelo, naquela época não tinha gel, uma banha de porco no cabelo, se tivesse cabelo ainda. Mas o fato é que eles foram até Jesus da forma que eles estavam. Porque quem vai até Jesus vai do jeito que está. Não precisa você se maquiar. Não precisa você querer esconder algo, porque Deus já te conhece. Talvez tem pessoas que acham que se contar o tamanho do problema dele para Deus, Deus vai fazer assim: oh, que problemão que você está. O que eu faço? Deus não vai se impressionar com o tamanho do seu problema. De forma alguma. Para Deus você pode vir sem filtro. Para Deus você pode vir sem maquiagem. Porque Ele já sabe quem você é. Ele já sabe do teu problema. E Ele está disposto a consertar tudo na tua vida. Ele não vai se impressionar. Aí sabe o que eu aprendo aqui? Que a fé, ela te permite sonhar.
Porque eles já tinham perdido tudo, perdido cabelo, perdido unha, perdido dedo, perdido nariz, perdido a família, perdido o amor, o carinho das pessoas. Mas quando eles ouviram falar de Jesus, algo despertou dentro deles. Sabe o que diz Hebreus 6:19? Que a esperança é a âncora da nossa alma. Eu acho lindo esse versículo. Você sabe o que é âncora? É aquele peso enorme, né? Tem gente que gosta de fazer a correntinha com aquilo, que eles jogam para que o navio, ou para que o barco, ele não fique se movimentando. Aí vem as ondas, enquanto ele está atracado, ele até dá uma certa balançada, mas ele não sai do lugar. E quando Hebreus ele diz que a esperança é a âncora da nossa alma, significa que nós devemos lançar a âncora da nossa alma, a nossa esperança em Deus. Porque se ela estiver lançado, ancorado em Deus, as adversidades vão vir, os problemas vão vir, e nós não vamos nos mover, nós não vamos sair do lugar, não seremos abalados. Aí quando eles ouvem falar de Jesus, a esperança dentro deles volta. Eles voltaram a sonhar. Eles, quem sabe, numa fração de segundos, eles lembraram da vida que eles tinham com a esposa, com os filhos, de como era bom viver em sociedade, de poder almoçar na casa de um parente, como era bom poder conversar com alguém que se amava, como era bom poder abraçar alguém, apertar a mão de alguém. A esperança voltou naquele momento, porque Jesus é isso, Jesus é esperança, Jesus é vida, e vida com abundância. Aí eles começaram a sonhar. Não, Jesus pode devolver para a gente a nossa vida, a nossa dignidade, a nossa saúde. Jesus pode. E eu vim aqui para dizer para você nessa noite que Jesus pode devolver tudo aquilo que foi tirado de você, tudo aquilo que foi perdido. Jesus pode devolver. Jesus pode fazer coisas impossíveis na tua vida. Aleluia. A fé nos traz convicção de que aquilo que começou com sofrimento pode sim terminar de maneira diferente, com alegria e realização.